Você esteve me falando que vamos voltar um pouquinho aqui, desde quando foi diagnosticado o problema de saúde do seu pai, que você entrou num luto, entre aspas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso aqui. A gente falou isso agora, né? Isso faz parte daquela pergunta interna de Pode servir para muitas pessoas, viu? Por isso é importante tocar nesse assunto. Que horas voltar, né? Então eu esperei, deixei a cargo de Deus e aí você me convidou para estar aqui hoje. Quando meu pai ficou doente, em 2016, eu já entrei num luto enorme, porque eu já sabia que eu ia perder meu pai. E eu lembro que ele foi fazer um exame em outra cidade, porque a gente teve que mentir para ele, gente. A gente teve que mentir para ele porque ele não aceitava, né? Ele vinha na minha casa constantemente, né? Eu já não morava mais com ele. E aí ele começou a vir 2, 3 vezes na semana. Mas ele só vinha uma vez, 2 vezes. Ele começou a vir 2, 3, 4. Teve um dia, João, que ele veio na minha casa 4 vezes. Num dia. E todas as vezes que ele veio, ele não lembrava que ele já tinha vindo. Entendi. Só que eu nunca imaginei que fosse algo grave. Sabe o que eu pensava, João? Eu pensei que ele estivesse estressado. Eu pensei assim, eu acho que meu pai já viajou tanto. Porque ele quis dar uma paradinha, ele falou pra gente que ele tava cansado. Ele deu uma parada nos trabalhos e perfeitamente normal. Porque fazia quilômetros e quilômetros de carro, com viagens perigosíssimas, curvas, tanta coisa. Não existia essas coisas de estrada duplicada, Corcelzinho. Era judiado, Corcelzinho, né? Imagina, hein? Minha mãe sempre conta que eles iam fazer uma viagem lá pro Acre, não era sorteado a passagem de avião, imagina. Tiveram que ir um pedaço de carro, enfim. Eu achava que ele estava cansado. Então ele foi fazer uma viagem para fazer um exame. A gente falou para ele que ele ia, né, passar uns dias em outro lugar com a outra filha para passear um pouco, não para ele fazer exames. E lá ele foi diagnosticado com Alzheimer. Então quando eu recebi a notícia, é a música lá da Maísa, o bolero, né? Meu mundo caiu. Meu mundo caiu porque dentro de mim, a minha intuição feminina falou assim: você vai perder seu pai. E eu tinha acabado de abrir meu espaço de dança. Miltinho Rodrigues. Não, ainda não. Eu tinha aberto um outro espaço. Eu tinha juntado o dinheirinho que eu tinha ali. Eu já tinha feito vários cursos. Eu não me sentia pronta, porque pronta a gente nunca está. Mas eu falei, acho que agora eu posso começar. E eu imaginei que ele ia estar ali comigo. Eu imaginei que ele ia fazer os projetos comigo. E aí eu fiquei tão mal que eu pensei, se meu pai morrer, eu acho que eu tinha que morrer junto. Porque ele é a alegria da minha vida. Ele é o brilho da minha vida. Quando eu penso no meu pai, eu penso naquela pessoa otimista que nunca chegou pra mim e falou desiste. Nunca. Nunca eu mostrei um projeto pra ele que ele tenha falado, não, isso aqui tá horrível, desiste. Ele pode ter falado, sim, olha, aqui você precisa melhorar. Mas desistir? Como é que eu ia viver sem ele? Como que eu ia tocar minha dança sem ele? Pra quem que eu ia mostrar? Porque eu posso ter um grande amor na minha vida, ser casada, etc. Mas nunca vai existir um homem que me ame como meu pai. Porque esse amor, ele é completamente infinito, atemporal. Nenhum homem vai me olhar com o encantamento que ele me olhava. Porque se eu tiver um marido, alguém que me veja dançando, essa pessoa ela sempre vai pensar nos outros homens me vendo, vai rolar uns ciúmes, coisa que não existia no Miltinho. Não tinha isso, era grandioso mostrar meus projetos para ele. Eu aprendi ele era encantado com o flamenco. O sonho do meu pai era ter ido para Espanha ver as coisas que meu avô viveu e ele não teve essa oportunidade. Então, eu entrei numa... Obrigada, João. Eu entrei numa depressão, assim, muito grande. Eu comecei a pensar que a minha vida não ia mais ter sentido. E eu acho que eu não fiquei pior nesse luto, porque, né, janeiro, fevereiro, março, abril,
Estamos em maio, né? Finalizando o mês de maio. Faz 5 meses que meu pai morreu. Eu não fiquei pior porque eu vivo um luto desde 2016. Em 2018 eu fiz um show pra ele e o show veio pronto na minha cabeça. Esse, né, o Para Sempre Miltinho Rodrigues, o musical. E quando o show acabou, a última cena era uma rosa. E ali, quando eu pus a rosa no palco e a luz, né, eu pedi pro pessoal da iluminação, falei, gente, eu vou sair do palco. Tô contando até o show, né? Nem podia. Claro, fica à vontade. Eu pedi pro cara da iluminação, quando acabar o show, eu vou sair do palco e vocês colocam um pino de luz pra acabar ali naquela rosa. Ali eu já sabia que meu pai tinha morrido. E eu acho que Deus, ele não permitiu que meu pai viesse para aquele show. Eu fiquei tão revoltada, João, naquele dia, que eu trabalhei 10 meses para fazer um show. E o meu pai não veio. E teve um fã dele, lá de Ribeirão, que falou para mim, olha, eu ia sair daqui com um ônibus com 200 pessoas para assistir esse show seu. Mas como seu pai não vai, eu não vou assistir. E eu fiquei com 200 lugares no teatro por causa dele, vazio. Então, quantas vezes eu já não vivenciei a morte do meu pai na arte, antes mesmo dele ter morrido. Sim. Quando ele morreu de fato, existia um lado de mim que estava aliviada, se é que é possível falar isso, porque eu não queria ver meu pai definhando numa cama. Eu não ia aguentar. E já foi tão difícil porque o meu pai morreu porque ele esqueceu de engolir. Então ele foi desidratando. Ele foi perdendo a vida, né, as funções vitais. Quando entrou a pandemia, eu também senti muito medo dele morrer por causa do vírus. Ou seja, eu vivia, João, em pânico. Eu desenvolvi um pouco de síndrome de pânico de tanto passar pelo pânico de perder o meu pai, que era diário. Eu acho que talvez agora, assim que cada vez eu for me fortalecendo, Sim. eu vou conseguir fazer mais coisas pelo Miltinho artista, honrando a promessa que eu fiz pra ele, que eu não ia conseguir fazer com ele vivo, você compreende? Claro. Eu tenho Porque certeza o que as emocional pessoas ia estar também. sempre Sim. me barrando. Sim. É um processo muito difícil. Eu precisei de ajuda psicológica. É a dor de um luto. E é muito importante que as pessoas vivam esse luto para que elas possam se fortalecer. Você não consegue passar por um luto sozinho, nunca. A ajuda psicológica é muito importante. Eu trabalho com dança, então isso foi o meu grande remédio. Eu acho que eu não precisei tomar um remédio mesmo ali de tarja preta, precisar procurar, né? Nada alopático, porque eu tinha as doses homeopáticas de dança diárias na minha vida. E algumas pessoas maravilhosas que sempre estavam ali otimistas. Quando eu fui mostrar o show pro meu pai, o passo a passo do que a gente estava fazendo, teve um dia que eu chorava muito, 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 porque ele chegou já num nível de não lembrar de mim. E aí eu mostrei um vídeo pra ele, deu dançando a Malaguinha, que era uma das grandes músicas favoritas dele, né? Você me perguntou isso, agora veio. E aí ele falou pra mim assim... Ele fechou os olhos, foi tão linda aquela cena. Ele ficou encantado com ele cantando, você tem noção? E ele falou, nossa, sou eu cantando. E eu fiquei tão emocionada com aquela cena. E ele falou pra mim, nossa, você é uma moça tão bonita, por que você tá chorando? Eu quero te ver sorrindo. Ele tem uma música que ele gravou, eu não vou lembrar o autor, infelizmente, pra falar.
E a gente usou ela para acabar o show, que ele fala: venha sorrir com a vida, não pare no tempo, dê a mão ao amigo, que esse mundo de flores, os sorrisos são flores, sorria comigo. Eu tenho buscado sorrir todos os dias, trazer alegria para as pessoas, com toda a emoção. Eu gosto muito das músicas românticas, de trazer esse romantismo, a sensualidade da mulher de uma forma bonita, que a mulher, eu acho que é uma das criações mais lindas de Deus, né? O meu pai sempre cantou sobre a beleza feminina. Então, apesar do luto, eu tô aqui vivendo, porque eu sei que ele gostaria que eu estivesse fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje, como tá aqui com você, fazendo essa entrevista de hoje. Obrigada, João. Obrigado a você. Gratidão, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar do Miltinho Rodrigues. Hoje é um marco, porque a gente está retomando os trabalhos depois de ter perdido ele aqui. Tá ótimo, Gratidão. eu agradeço, viu? Muito obrigado. Conversamos aqui com a Evelyn Villani, filha do Miltinho Rodrigues. Falamos um pouco aqui da dupla Tibagi Miltinho, de outras formações do Miltinho Rodrigues. E lembrando, nas redes sociais, a playlist dessas músicas que falamos aqui, você pode... A Evelyn vai escolher a playlist desse programa, tá bom? Desse podcast nosso. Evelyn, obrigado. Obrigada, João. Foi um prazer estar aqui hoje. E eu espero que vocês que estão ouvindo esse podcast possam me ajudar nessa corrente. Por ti, para ti, Pai. Para sempre, Miltinho Rodrigues. Para sempre, com certeza.